Acabei de sair do cinema, peguei o Uber, já vim pra casa e eu tenho que falar pra vocês. Eu tô maravilhado. Gente, que filmaço é o Quarteto Fantástico. E assim, vamos ser bem sinceros. Os holofotes, eles estavam todos pro filme de Superman. Pô, o marketing da DC foi da Warner, né? Foi muito melhor. Claro, eles vieram aqui pro Brasil, teve todo esse hype. É James Gunn. Então a expectativa, pra mim, pelo menos, estava no Superman. E o Quarteto ia ser um filme que eu, assim, considerando o retrospecto da Marvel, eu achei que ia ser um filme legal para apresentar o quarteto. E não, gente, ele se propõe a ser algo muito maior, muito mais impactante. E eu acho que, para começar a minha argumentação sobre o filme, sem spoilers, eu acho que a gente pode centralizar tudo no Galactus. Na presença desse vilão no filme, pra mim, todas as coisas boas, elas giram em torno especificamente desse personagem. Vamos por partes. Primeiro de tudo, gente, qualquer história que tenha o Galactus tem que ser uma história grandiosa. Estamos falando de um ser gigantesco que come planetas. Então, esse filme tem toda essa potencialidade de ser algo que te deixa sem fôlego, sabe? Tem muita coisa em jogo acontecendo ali. Ok, é megalomaníaco? É, mas eu acho que foi uma boa forma de começar. Eu não sei qual vai ser o próximo filme do quarteto, para que lado eles vão. A boa notícia é que, né, as possibilidades são infinitas. Então, mesmo eles usando uma carta como a do Galactus, eu acho que ainda tem, sei lá, Zona Negativa, tem outras aspirações grandiosas que a Marvel pode fazer com esses personagens. E o Galactus, ele gera cenas de ação incríveis, assim. São duas cenas enormes ao longo do filme. A cena do meio, eu não vou falar muito detalhe, e a cena que é a cena final, enfim, né, onde a coisa realmente explode. E são espetaculares, são muito bem feitas. Galera, a gente tá falando de um bonecão roxo, que é o Galactus. E funciona. Repare o seguinte, no filme de 2007, cara, eu lembro que eu era mais jovem, enfim, tava lá no cinema, eu lembro que eu gostei pra caramba. Eu lembro pouco do filme, mas eu lembro que foi algo que me animou, assim. Então, é engraçado de ver que lá há quase 20 anos, o Galactus do cinema era aquela nuvem, é uma nuvem cósmica, que é inspirado no Quarteto Fantástico dos quadrinhos do universo Ultimate, que ele é uma nuvem. Então, lembra um pouco o Quarteto Ultimate das HQs. Ou seja, parece que lá o filme ou tava com vergonha, ou não tinha muita capacidade, né, tecnológica para exibir um cara gigante de forma convincente. Esse filme não. Esse filme abraça essa tosquice, e aí a gente já entra em outro tópico também relacionado ao Galactus. É um filme de quadrinho. Eles não têm vergonha de parecer quadrinho. Gente, é um monstro gigante comedor de planeta roxo. O próprio uniforme dos membros do quarteto é toscão. Vocês sabem que é um filme retrofuturista, então eles usam um uniforme bem coloridão, bem retrô. E funciona, sabe? Acho que é um filme que a Marvel cuidou muito bem de todo o aspecto da fotografia, a parte visual tá muito bem feita, assim. Nenhum momento eu disse assim, putz, não acredito nisso aqui. Eu embarquei nesse mundo. Também, claro, eles acabam respondendo a um dilema que muitas vezes o fã de quadrinhos se pega pensando, que é, pô, se existe o Quarteto Fantástico na história da humanidade, sabe, o rumo tem que ser diferente, alguma coisa vai mudar. A gente tá falando de um gênio absurdo que é o Reed Richards, então o mundo realmente tem que ser diferente. Mas ainda falando sobre Galactus e a importância dele no filme, quando a gente tem um personagem desse nível de poder, isso tem uma consequência também nos membros do quarteto. Então, os atores, eles são obrigados a lidar com o fim do mundo, com o fim de todas as coisas, com a possibilidade de perder, né, a família ali. Então, isso também é muito bem entregue pelos atores. A Vanessa Kirby manda muito, muito bem. Tem cenas dela realmente marcantes. O Reed também tá muito bem. Assim, o Ben, né, o Coisa e o Tocha, eu achei ok, assim, não me pegou super, assim, não são personagens que eu me apaixonei, mas o quarteto, no geral, joinha, sabe? Eu me convenci que eles são uma família, quero ver mais filmes sobre eles, mas o destaque realmente está na Sul e no Pedro Pascal. Eles realmente brilharam. Pra quem acompanha, eu já vou explicar porque tem uma pilha de quadrinhos do quarteto aqui do meu lado, mas pra quem acompanha as HQs, o que é um quadrinho do Quarteto Fantástico? É um gibi de ficção científica. Sim, é um gibi sobre família, mas ao mesmo tempo é um gibi sobre piração, sci-fi. E esse filme, justamente, de novo, por utilizar o Galactus, fim do mundo, tem muita questão algo básico das HQs é a natureza do Galactus. Ele é um ser que ele não vai comer a Terra porque ele é mau. Ele não tá fazendo isso porque ele é um cara cruel. Ele tá fazendo isso porque é a natureza desse personagem. Tem um momento também que a equipe, ao longo do filme, tem que fazer aquela escolha, uma escolha pragmática, sabe? Beleza, eles podem resolver o problema de uma forma fácil,
mas talvez não seja eticamente bonito. E isso é muito legal porque leva, né, a audiência do cinema também a se questionar, beleza, será que eles não podem tomar uma saída mais tranquila? Galera, eu ainda tô meio impressionado, assim, porque é um filme da Marvel que em nenhum momento ele é mal feito, em nenhum momento ele não é um Homem-Formiga 3, tá? Sendo bem direto. Eu vou fazer uma pausa na minha resenha do filme para comentar um pouco dos quadrinhos. Galera, vocês sabem que a Panini republicou o começo do quarteto. Na prática, são as primeiras 18 histórias da equipe ali nos anos 60. Foi um grande acerto, tá? Um grande acerto. Por quê? Porque uma boa parte do filme, principalmente ali no começo, retoma histórias clássicas do quarteto sem ter vergonha. Gente, eles citam, sabe, vilões. O Topeira é o vilão mais bobo de todos, né? E ele é citado no filme, tem outros vilões, outros momentos meio tosquinhos, assim, que são apresentados aqui. Claro, o que a Panini poderia ter republicado que seria mais interessante? A trilogia Galactus. Mas é claro que se a editora chegar no volume 3 dessa edição definitiva, já pega essas histórias, que são... aqui, então, aqui vai até 18. A trilogia Galactus é da 48 até a 50. Então falta um tempinho, mas é isso. Aqui tem a primeira aparição desse vilão. Acho que seria legal se fosse publicado. Um outro destaque da Panini é o volume 2 do ônibus do Jonathan Hickman, certo? Aqui tem o primeiro ônibus, tem o segundo, que fecha a fase como um todo. Tem citação, tá? A elementos que o Hickman criou aqui nessa história. Mas assim, se você chegou nesse vídeo e quer começar a ler quadrinhos do quarteto e não sabe como, enfim, né, tu viu que esse é um canal de quadrinhos, se quiser se inscrever, isso vai ser muito legal. A grande recomendação é esse gibi aqui, é o Quarteto Fantástico volume 1 de 2024, pela Panini, não, acho que é 2023, que é a nova fase. Então, por mais que não tenha uma relação direta com o que acontece no filme, é um quadrinho que ele é mais palatável, ele é um quadrinho mais barato também, né? Um volume, inclusive, aqui tem começo, meio e fim. Claro que tem também o Quarteto 1, 2, 3, 4, que acabou de sair vídeo aqui no canal, mas, sei lá, eu recomendaria mais essa fase aqui. O Ryan North tá brilhando, então, forte recomendação. Voltando a falar do filme, são duas cenas pós-créditos. Gente, a primeira... eu vibrava no cinema, eu tava feliz demais, isso aí, que legal. Não posso falar aqui, eu não quero estragar, não quero influenciar ninguém. A má notícia é que a segunda cena é uma piadinha, não é nada demais, então... eu acho que a Marvel podia ter trocado de ordem, né, e dava a audiência sair com mais expectativa. Mas enfim, vamos falar da Shia LaBeouf, acho que é importante, a surfista prateada. Vocês sabem que ao invés de usar o Norrin Red, eles usaram a esposa dele como surfista. Gente, eu acho que eu não falei sobre isso em vídeo. Eu não acho que isso é um problema em nenhum nível. Eu imagino que a galera lá dentro da Marvel olhou e pensou, bom, essas histórias elas foram criadas nos anos 60. Talvez seja legal ter mais uma personagem feminina no filme para não ficar uma só, né, tudo centralizado ali na Sul. Então eles trocaram lá o Norrin pela Shia LaBeouf. Joinha. O que eu acho que vale como crítica é que isso não é útil pro filme, sabe? Isso não é utilizado, essa mudança. Eu acho que eles poderiam criar alguma parte mais dramática. E não, sabe? É só, beleza, é uma outra versão do Surfista Prateado. Vocês entendem? É que eu não quero falar para não estragar, eu não quero também derrubar a expectativa de vocês. Mas é isso, gente. Eu acho que o grande acerto do filme, querendo ou não, é a utilização da Galactus. Isso gerou, como eu falei, drama pros personagens, gerou um dilema gigantesco que muito suscita os temas em geral do Quarteto Fantástico, das histórias. É o fato do filme abraçar o tosco e ter o cara gigantesco, mas ao mesmo tempo tu leva medo, e isso é um baita feito, assim, eles mandaram muito bem. É isso, Marvel, obrigado, Kevinho, você mandou muito bem. Eu sinto que... Eu me sinto feliz em ter pago esse ingresso, sabe? Eu saí do cinema pensando, ok, foi um valor bem investido. Se você apareceu do nada aqui por conta do título desse vídeo, esse canal ele é focado em histórias em quadrinhos. Até essa semana mesmo teve uma live sobre Quarteto Fantástico, nós falamos de todas as publicações disponíveis. Também acho que esse resuminho que eu trouxe aqui no vídeo ajuda muito. E toda semana tem vídeo, tem notícias sobre quadrinhos, lançamentos. É o melhor lugar do planeta Terra para tu saber tudo do meio quadrinístico, tá bom? É isso. E deixa teu comentário aqui embaixo. Gente, vocês curtiram tanto quanto eu? Vão me chamar de Marvete? Óbvio que vão. Mas eu acho que semana que vem eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Valeu, valeu.